A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Querido, mais uma vez, pastor Gerson, professor Gerson, Evangelho Genuíno, trazendo até você, querido, uma palavra de Deus ao vosso coração. Um estudo com uma exegese mais sincera, mais apegada aos textos bíblicos. Eu quero saudar a todos, desejando neste sábado, hoje, querido, não sábado, domingo, né? Hoje, domingo, estamos aqui para junto nós continuarmos o nosso livro de Jonas, né? Onde nós aprendemos algo muito importante que normalmente não se ensina de uma forma mais genuína. O livro de Jonas, que nós aprendemos na introdução, ele é uma caricatura, né, do povo de Israel que vivia na época do Império Persa, a qual estava em dúvida de como Deus ia agir com eles e com as nações. Eles não sabiam como entender e compreender a ação de Deus para com os ímpios, para com os pagãos, e achando que eles mereciam o amor de Deus e que as nações ímpias mereciam, querido, o ódio, né? Mereciam, querido, o castigo de Deus. Então, Jonas aqui é uma caricatura do povo de Israel que pensava que os ímpios mereciam o castigo de Deus, em contraste com o povo de Israel que merecia a salvação, merecia, querido, a proteção de todos os inimigos. Então, nós já entendemos na introdução, vimos também, querido, que o grande peixe simboliza o cativeiro que o povo de Israel passou, e temos provas internas do livro de que o livro de Jonas ele não é um livro literal, mas sim um midrash, ele é uma caricatura, é uma figura de linguagem, é uma grande parábola que traz um grande ensinamento para o público do escritor. Aprendemos que o livro de Jonas não tem autor, o autor é desconhecido, e que o profeta Jonas, que viveu no período, querido, antes do cativeiro, não é, de forma literal, o personagem do livro de Jonas. O personagem do livro de Jonas, ele é usado, a pessoa de Jonas que viveu antes do cativeiro, mas de uma forma figurada e não literal. Então vamos lá, querido, vamos para o livro de Jonas, capítulo de número 1, que diz assim: a palavra de Adonai foi dirigida a Jonas, filho de Amitai: levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. E Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da face de Adonai. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face do Senhor. Nós já vemos, querido, na abertura do livro, que a palavra do Eterno veio a Jonas. É comum para uma narrativa profética que está embutida em um livro, mas não ocorre em outro lugar como a abertura de um livro. Então, desde o começo, Jonas já é um livro diferente. Ele é um midrash, ele é uma grande parábola. Esta abertura sugere aos leitores que o livro começa, por assim dizer, no meio. É como se Jonas começasse um livro que começasse no meio da história. E que grande parte do pano de fundo da história não é contada no livro. Cabe a eles preencher as lacunas. Segundo a Jude Study Bible, comentário Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao 16. Diz assim: veio a palavra do Eterno, como, quando e onde são menos importantes do que seu surpreendente conteúdo. Jonas deve pregar julgamento a Nínive. Profetas sempre se referiam às nações estrangeiras dentro do contexto do destino de Israel. A ideia de um profeta ser enviado a uma nação estrangeira simplesmente por amor a eles
era inédito dentro da realidade dos habitantes de Judá. Veja, o que o escritor ele está trazendo é algo muito confrontante com as ideias do povo de Israel, que achavam que Deus ele simplesmente iria manifestar o seu amor, o seu livramento somente para o povo de Israel e para com as nações estrangeiras, que Deus não iria usar do seu amor e nem mandaria um profeta para que o povo se arrependesse. É a mesma coisa de que uma pessoa que viveu, um judeu que viveu na época do Holocausto, viesse a palavra a ele e Deus enviasse ele para pregar para Hitler, para que Hitler se convertesse e fosse alvo do amor de Deus. Isso seria algo que jamais esse judeu ia acreditar que esta mensagem seria de Deus. Ele ia dizer, essa mensagem só pode ser do diabo, não só pode ser do capeta. Essa mensagem só pode vir das profundezas da carnalidade e não de Deus. Assim era, querido, o impacto que estava tendo com os leitores do livro de Jonas. Por quê? E até, querido, a Síria, para pregar, querido, a Nínive, a uma cidade totalmente, querido, de um povo totalmente sanguinolento, um povo mau, isso era completamente, querido, confrontativo com a ideologia da época do público do escritor de Jonas. Mas aí você vai entender que a grande lição do livro de Jonas é: Deus não ama só o povo de Israel. Deus também ama a todos quantos se renderem a ele e se arrependerem de seus pecados. Continuando, vamos falar sobre Nínive. Nínive era a capital da Síria, o conquistador de Samaria em 722 antes da Era Comum. Foi destruída pelos babilônios e seus aliados em 612. Numerosos textos proféticos caracterizam os assírios como extremamente cruéis e selvagens, embora essa caracterização desfavorável tenha permeado grande parte da literatura bíblica. O livro de Jonas, que os chama de ninivitas, nunca assírios, os descreve como pecadores que se arrependeram totalmente. Ou seja, para você ver que o livro de Jonas é uma parábola, você não encontra na história, em nenhum momento, que a cidade de Nínive se arrependeu e que se converteu ao Senhor e que houve esse grande avivamento, né? Esse grande arrependimento na história de Nínive. Por quê? Porque isso é uma parábola para ensinar ao povo de Israel uma lição grande, uma lição tremenda, uma lição maravilhosa que nós vamos aprender no decorrer do livro de Jonas. Tá? Na época de Jeroboão II, Nínive não era a capital da Síria, embora mais tarde, no reinado de Senaqueribe, em 704 a 681, tornou-se assim. Mas na metade de nosso autor representava toda a maldade que havia sido endêmica no Império Assírio. Seu rei, capítulo 3, verso 6, não é nomeado e seu tamanho, no capítulo 3, verso 3 também, é expresso em termos apropriadamente exagerados, ou seja, o tamanho de Nínive é muito exagerado, porque ele é uma parábola. O escritor não se preocupou, querido, com os detalhes da veracidade, do verdadeiro tamanho da cidade, por ser uma parábola que tem em seu cunho, em seu bojo, verdades que são figuradas para o elevo espiritual dos leitores que liam o livro de Jonas no período persa, onde o povo estava com essa dúvida em seu coração. O texto aqui é focado na história, mas na moralidade, segundo diz a Oxford Bible Comentário, Jonas capítulo 1, de 1 a 16. Como se pode perceber, o uso de Nínive tem um propósito e um foco didático, ou seja, tem um propósito de ensino. Até as nações e pessoas mais iníquas da terra são passíveis da compaixão do Criador. É isso que o escritor queria ensinar ao povo de Israel, que tinha essa grande dúvida, que não sabia como que Deus ia agir para com as nações estrangeiras.
Porque para eles, Israel sempre foi a nação exclusiva do amor de Deus, da bondade de Deus, do livramento de Deus, do cuidado de Deus. E Jonas vem quebrando toda essa teologia, vem quebrando toda essa incompreensão do caráter e da moral de Deus para com o relacionamento com a humanidade de forma geral, tá? A ideia de que o Eterno possa mostrar enorme compaixão já existia dentro da cultura israelita, mas estava sempre atrelada às promessas feitas a um justo e à sua posteridade, no estilo da ideia da bênção e da misericórdia ser feita até 1000 gerações, como nós vimos lá em Êxodo capítulo 26. Isso para com o justo. Agora, a ideia de que o amor de Deus seria manifestado para com as pessoas injustas das nações ainda estrangeiras, era muito estranho a ideologia e a compreensão do povo de Israel da época do escritor. Porém, a ideia de que o Eterno pudesse manifestar misericórdia a pessoas ou povos terríveis, sem qualquer precedente de justiça ou mérito, revela um aspecto inédito do seu amor e da sua misericórdia. Quantas vezes nós não agimos da mesma forma que o povo de Israel, quanto, querido, as pessoas más, as pessoas terríveis, as pessoas maldosas, as pessoas cruéis, que são, querido, ferramentas que abrem feridas em nossas estruturas emocionais, nos levando a perder a espiritualidade e deixando que a mágoa, que o rancor, que o ressentimento, que o sentimento de vingança, que o sentimento de destruição para com essas pessoas venham se manifestar. Quantas vezes nós não fizemos a mesma coisa, achando que porque somos justos, merecemos a misericórdia, merecemos o perdão, merecemos a bondade e as coisas boas de Deus. E que nossos adversários, e que as pessoas que são justas, as pessoas que são vítimas de suas próprias carnalidades, que são vítimas de sua própria Itzerará, do seu próprio mal interior, dos seus próprios satãs interiores, sejam, querido, alvo da justiça e sejam alvo da destruição de Deus. Quantas vezes não erramos assim? O livro de Jonas tem esse ensinamento, tem essa didática, esse ensinamento profundo que mexe com as estruturas emocionais de nossa vida. Vamos agora também para a Tarsis. Vamos ver o que é Tarsis, né? Qual é a cidade de Tarsis? Vamos estudar um pouquinho sobre isso. Fugir para Tarsis. Da perspectiva dos leitores, um lugar distante, em direção à oposta a Nínive. Tarsis pode ter ficado na região de Tarso, muito conhecida, né, principalmente dentro do cristianismo nosso, como Paulo, né, que era de Tarso, que fica na Turquia, na costa sul. Mas muitos outros lugares foram sugeridos, incluindo Tartessos, na Espanha. Jopa estava fora do território israelita, no Mediterrâneo, na fronteira norte da Filístia. Seu nome moderno é Jafá, ou Iafo, perto de Tel Aviv, na moderna Israel. E ainda é um porto, tá? Segundo diz a Jude Study Bible Comentários, tá? Jonas, capítulo 1, versículo de número 3. Tarsis também pode ter sido Tartessos, na Espanha, no extremo oeste, e há humor na forma como o escritor descreve o resultado do encontro do profeta com o Senhor. Em contraste com, por exemplo, Isaías 6 e 8, o Eterno aqui estou eu, envia-me a mim. Veja agora o contraste. O povo de Israel, sempre quando vinha a palavra do Senhor, eles estavam sempre acostumados, né, com aquela reação diante de uma comissão de Deus, do envio de Deus, dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas aqui no caso de Jonas, querido, o povo que olhava para o profeta Jonas, olhava com uma certa empatia e tendo até pena de Jonas, porque dizendo: poxa, Deus mandar Jonas pregar ao povo de Nínive, isso aí não pode ser uma mensagem de Deus, isso aí está tudo errado, porque confrontava toda a ideologia. Por isso que hoje é difícil, querido, quando você vive anos e anos dentro da igreja, aprendendo uma ideologia, aprendendo uma teologia, aprendendo um sistema ritualístico,
e religioso. Fica muito difícil, querido, quando você é confrontado com uma verdade nova, com uma verdade que é uma revelação de Deus, que vem da parte de Deus, mas muitas vezes encontra resistência. Por isso que toda a verdade de Deus, primeiro ela é rejeitada, para depois ela ser aceita. Nós vemos que primeiro Jonas ele rejeita, mas depois, com o trabalhar de Deus, ele a aceita. Assim, hoje, quando nós se deparamos com certas verdades, muitas vezes a primeira reação nossa é resistir. Não, isso é coisa do diabo, isso não é verdade, isso vai contra tudo aquilo que eu aprendi. Eu aprendi assim, vou morrer assim. Sempre encontra-se a resistência. Mas depois, com o passar do tempo, quando você se assenta com um espírito mais voltado ao aprendizado, mais voltado à Bíblia em si, às Escrituras em si, você então começa a desconstruir o que você aprendeu e você começa a construir uma teologia mais saudável, você começa a construir, querido, uma vida não tão religiosa, não tão apegada a ritos e dogmas, porque religião é um conjunto de ritos e dogmas que muitas vezes nos aprisionam e que nos impede de crescer e aprender as verdades do Senhor. Como se pode perceber, o objetivo aqui do profeta é mostrar o extremo oposto daquilo que o Eterno desejava. Tá? Então nós temos que entender, querido, que esta mensagem ela traz uma grande verdade que deve quebrar muitos conceitos em nossas vidas. Jonas é um livro muito extraordinário. O autor aqui foi muito inteligente, ele foi muito mesmo, querido, usado pelo Senhor para quebrar uma ideologia, para quebrar, querido, um sentimento de meritolatria que Israel tinha, de se achar a merecedoras das bênçãos de Deus e que seus inimigos e que se as nações que eram nações, queridos, estrangeiras, mereciam simplesmente a ira de Deus. E não é isso que Deus quer nos mostrar, não é isso que Deus quer nos ensinar. Deus quer nos ensinar que Ele sempre está preparado, está sempre voltado a perdoar pessoas que estejam realmente dispostas a mudar de vida e se conectar através das mitzvot, através dos mandamentos de Deus, se conectar tanto com o ser humano e também com o Criador dos céus e da terra. Vamos ver um pouquinho da ansiedade de Jonas. Muitos estudiosos aceitam a tradução que ele pagou a tarifa, mas há boas razões para preferir que ele alugou, querido, todo o navio para fugir da presença de Deus. Isto é, ele contratou o navio e seus marinheiros. Em outras palavras, ele teve sorte de encontrar um navio chegando ao porto e se apressou tanto que contratou todos para partir para o mar local. Para você ver como que essa doutrina, essa concepção ideológica de que Israel era a única que merecia o amor de Deus, que essa ansiedade de Jonas de fugir da presença do Senhor é como se Deus estivesse colocando um espelho diante da nação de Israel, dizendo: vocês são essa pessoa, vocês odeiam os estrangeiros, vocês querem destruição dos estrangeiros, vocês não querem fazer a vontade, vocês não querem entender, vocês não querem compreender o amor que o Deus de vocês quer ensinar. Tá? E se isso diz a Judith Study Bible comentário. De todo jeito, independente da tradução, a ansiedade de Jonas é notória, querido. E não é assim descrita por mero acaso, como eu falei. Tá? Não é descrita aqui no livro por mero essa ansiedade de Jonas de fugir. Era uma pelicada mesmo, era um soco no estômago da nação de Judá. Tá? Aqui não era mais Israel, mas Judá, porque eles já estavam no período persa. Israel já tinha ido para o vinagre quando foi cativo pela Síria, mas Judá recebeu um soco no estômago por causa de sua soberba, do seu orgulho e da sua incapacidade de compreender o amor de Deus. A ideia de que o Eterno pudesse perdoar nações estrangeiras terríveis e sanguinárias era tão horrenda aos olhos dos israelitas que ele, nesse ponto, seria empático com Jonas.
A ansiedade do profeta expressa literalmente tal sentimento. Ou seja, até mesmo os leitores do livro da época iam ter empatia com Jonas e dizer, olha, Jonas fugiu, acho que eu também fugiria. Porque, olha, ir pregar para uma nação terrível, sanguinária, que escalpelava os seus inimigos, que fazia tal maldade como a cidade de Nínive, como os assírios faziam, eles teriam essa empatia com Jonas. Mas é isso mesmo que o escritor queria trazer. Era esse sacudir na estrutura emocional, na estrutura intelectual e moral de Israel, mostrando a eles que eles precisavam de uma grande reforma em sua estrutura ideológica acerca das nações estrangeiras, tá? Vamos ainda para o capítulo 1, versículo 4 e diante, que diz: Mas Adonai lançou sobre o mar um vento violento, e houve no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros tiveram medo e começaram a gritar, cada qual para o seu Deus. Lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Jonas, porém, havia descido para o fundo do navio, tinha se deitado e dormia profundamente. O comandante do navio aproximou-se dele e lhe disse: Como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Senhor. Talvez o Senhor se lembre de nós e não pereçamos. E eles diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. E eles lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Vamos ver o sono de Jonas. Enquanto os marinheiros, homens estrangeiros, estavam em meio ao naufrágio, Jonas dormia profundamente. Ou seja, enquanto, querido, os estrangeiros estavam sendo prejudicados, estavam sofrendo por causa de Jonas, Jonas dormia profundamente. Olha o soco no estômago de Israel. Enquanto as nações estrangeiras sofriam por não conhecerem a Deus, sofriam porque viviam um paganismo desacerbado, uma idolatria desacerbada, ideologias, querido, que só levavam eles à destruição. Jonas estava dormindo profundamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo de Israel estava dormindo quanto ao seu compromisso e a sua responsabilidade de ser luz para as nações. Não diferente hoje da igreja, onde muitos estão dormindo da mesma forma que Jonas, o sono da indolência, da irresponsabilidade, porque já tem Jesus, já tem a salvação, e não estão se preocupando com o símbolo daqui das nações estrangeiras, ou seja, daqueles que estão sendo vítimas do seu próprio ego, do seu própria soberba, da sua própria Itserará, vivendo escravizada por este mundo tenebroso que está em trevas, onde muitos estão também dormindo profundamente e não estão cumprindo o seu papel de sal da terra, de luz do mundo, não estão cumprindo o seu papel de árvore frutífera, não estão cumprindo o seu papel de soldado de Cristo, que milita de maneira legítima, que toma sobre si a armadura de Deus, para estar sempre, querido, preparado para lutar contra esse sistema mundano que quer nos derrubar através da cobiça da carne, da cobiça dos olhos, da soberba da vida. Então, querida, a descrição de Jonas como alguém que dormia é uma crítica profunda ao estado dos moradores da província persa de Judá, preocupados com seu próprio umbigo e com seus próprios anseios e livramentos, e de uma era de paz, indiferentes totalmente por aquilo que estava ocorrendo com as nações ao seu redor. Quando você é uma pessoa que vai para a igreja, vem para casa, vai para a igreja, vem para casa, vai para a igreja e vem para casa, preocupado com os seus próprios anseios, com a sua própria paz, preocupado com os seus próprios bens, preocupado com a sua própria salvação, e se torna indiferente para com aqueles que vão a passos largos para o inferno, você simplesmente é um Jonas que está dormindo o sono da indolência, o sono da irresponsabilidade de um verdadeiro súdito do reino de Deus,
que deve ser um embaixador do reino de Deus, que representa Deus na terra. E quando nós representamos Deus na terra, a nossa luz tem que brilhar para que as pessoas vejam as nossas boas obras e o Pai seja glorificado. Precisamos ser sal para salgar o que está destemperado. Precisamos, queridos, ser árvores frutíferas para que aqueles que precisam de frutos possam se beneficiar e possam alcançar os frutos da bondade, da longanimidade, da benignidade, possam encontrar o fruto do homem para Deus, que é a fidelidade, a temperança e a mansidão. E também possa encontrar os frutos de ordem interior, que são manifestados, que são confeccionados, que são trabalhados e que são construídos pelo Espírito de Deus em nossa vida interior, como o amor, a paz e, querido, a raiz, a alegria. Não adianta nós vivemos um evangelho embutido, aonde se preocupamos com nossas alegrias, enquanto a desgraça está destruindo as vidas daqueles que não conhecem a Deus. É isso que o livro de Jonas quer nos ensinar. O objetivo do livro é plenamente expressado nas palavras dos marinheiros. Eles desejavam que Jonas acordasse e clamasse ao Eterno por eles. E é isso que o livro de Jonas está falando para nós, que nós devemos acordar da nossa irresponsabilidade para com o nosso compromisso como um súdito do reino de Deus, que deve colonizar esta terra com a cultura do reino de Deus, manifestando dentro da nossa casa e na nossa sociedade o cumprimento e a obediência aos mandamentos de Deus, refletindo através de luz e também temperando através do poder salgador do sal, para que possamos também pelejar de maneira genuína como bons soldados de Cristo. Tá? Analogamente, o autor de Jonas desejava que o público acordasse e clamasse ao Eterno pelas nações. Ou seja, Israel clamava e orava por si mesmo. Clamava e orava pelo bem do seu próprio umbigo, pelo bem da sua própria nação, com um nacionalismo exacerbado, sem se preocupar com as outras nações. Quando você é uma pessoa que o alvo das suas orações é somente aquilo que você deseja, você não encontrou a Deus e não entendeu o sentido do Evangelho. Porque quando Jesus nos ensina a orar, ele sempre nos ensina a orar no coletivo. Pai nosso, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome, venha a nós, não a mim o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão não é meu, a minha oração não é só pelo meu pão, mas é o pão nosso, de cada dia. Quando diz perdoa, não é perdoa-me, é perdoa-nos de forma coletiva. E quando diz livra-nos, é livra-nos de forma coletiva. Então, toda oração que ela é singularizada, toda oração que se volta em torno do seu próprio umbigo, ela não é uma oração, ela é simplesmente declarações de corações egoístas, orgulhosos e preocupadores somente de seu umbigo. Vamos para frente, querido. Aqui, a inversão de valores. É muito comum na literatura bíblica que metáforas sejam utilizadas para indicar uma inversão de valores. Neste momento da história, estrangeiros sofrem por causa de Jonas, que se recusa a cumprir o seu papel. Ou seja, quando você, como cristão, quando você, como um confessador de Cristo, você é um cristão confesso, e você não se preocupa com aqueles que estão sem Deus, que estão vivendo às margens da sociedade. Você está vivendo um evangelho tão egoísta, e você está deixando de cumprir o seu papel, e sem perceber, você está sendo causa do sofrimento das pessoas que poderiam encontrar a paz, encontrar a Deus, encontrar a verdade, encontrar o consolo, encontrar a ajuda, encontrar a solidariedade
por causa da sua vida. E não encontro porque você está sendo irresponsável, uma luz apagada, um sal íncipido, uma árvore que não frutifica, um soldado que não peleja e um embaixador que não representa nada. O autor de Jonas ensina que, quando o povo é negligente para com a missão de ser luz para as nações, como diz Isaías 49:6, então os povos sofrem em virtude dessa escolha, que está em desacordo com os planos do Eterno. Quando você escolhe ser irresponsável para com a sua missão de ser luz, você está criando uma ponte de acesso para que pessoas sofram por causa da sua escolha, por causa da sua atitude de ter um evangelho embutido, egoísta, egocêntrico, que só pensa em seus próprios anseios e seus próprios desejos, que não se coadunam com os princípios do evangelho. Vamos para o capítulo ainda, versículo 8. Diz assim: E lhe disseram então: Conta-nos qual é a tua missão, de onde vens, qual a tua terra, e a que povo pertence. E Jonas lhe disse: Sou hebreu, e venero e adoro Adonai, o Senhor do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens foram tomados por um grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia para longe da face de Adonai, porque lhes tinha contado. Então lhe disseram: Que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Ele lhe disse: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós, porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade se levantou contra vós. Querido, aqui já começa a conversão, aqui já começa a mudança de Jonas. Por quê? Porque aqui Jonas já começou a mudar, quando ele confessa e ele começa a admitir, querido, que o sofrimento daqueles marinheiros era por sua causa. Aqui o que o escritor está querendo trazer para o povo de Israel? Quando vocês começarem a se arrepender, quando vocês começarem a entender que muitas nações estrangeiras sofrem por causa de vocês, vocês vão entender o que eu quero de vocês. Vocês vão compreender o que eu quero ensinar para vocês. Tá? Então os homens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra ele. Eles invocaram então Adonai e disseram: Adonai, não queremos perecer por causa da vida deste homem, mas não coloque sobre nós o sangue inocente, pois tu agiste como quiseste. Ou veja, isso aqui é mais um soco no estômago, querido, do povo da província de Judá. Por quê? Porque aqui está dizendo que os estrangeiros não queriam fazer mal a Jonas. Olha o contraste. O povo de Israel odiava os estrangeiros. Queria que Deus aplicasse o juízo contra os estrangeiros. E aqui os estrangeiros estão respondendo com bondade, estão respondendo com amor, estão respondendo a Jonas com um sentimento de cuidado. E isso, querido, era um soco no estômago na província de Judá, que estava querendo a destruição. Por isso, muitas vezes, querido, nós queremos a destruição de pessoas e às vezes as pessoas não querem que nós sejamos destruídos. Pois tu agiste como quiseste, e tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou seu furor. Homens foram então tomados por um grande temor para com Adonai, e ofereceram um sacrifício a Adonai, e fizeram votos. Tá? Aqui, querido, nós estamos vendo que era muito escandaloso para um judeu ímpios oferecerem sacrifícios fora do templo. Esse é um conceito judaico, porque nós temos mandamentos de Deus para o povo de Israel que eles não poderiam fazer sacrifícios em Israel, ou seja, no país de Israel, ou em Judá. Tá? Eles não poderiam fazer sacrifício se não fosse no templo. Mas não existe nenhum mandamento acerca de as nações estrangeiras
fazendo sacrifício a Adonai. E nós vemos aqui que Jonas, o escritor, ele está dizendo que os ímpios, tá? Vamos para você entender, os que eram considerados cães, considerados cachorros, considerados ímpios, pessoas pagãs, estavam oferecendo sacrifício a Deus. E aqui não está dizendo que Deus rejeitou. Pelo contrário, o profeta está dizendo que eles ofereceram. Mas também aqui não está dizendo que eles se converteram ao judaísmo. Mas eles reconheceram o Deus de Israel, ofereceram sacrifício e fizeram votos. Tá? Não está claro aqui uma conversão total, porque o politeísmo, até mesmo existia muitos que eram enoteístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e serviam um. Talvez esses aqui eram que adoravam vários deuses, mas eles ofereceram sacrifício. Aí tem uma questão que muitos hoje dizem assim sobre o Templo de Salomão criado em São Paulo, que a Bíblia diz que não poderiam construir outro templo. Sim, não poderia construir outro templo na terra de Israel. Hoje, na terra de Israel, se for construir, só pode construir um templo, e esse templo ele tem que ser construído sobre o monte Sião, ou seja, o monte lá, que era o monte Ararat, lá onde Abraão ofereceu Isaac. É nesse monte, existem mandamentos acerca disso, mas não existe nenhum mandamento, nem que sim e nem que não, para aqueles que quisessem construir um templo que fosse fora de Israel. Não existe mandamento. Tanto é que no Monte Gerizim, tá? Sanballat, junto com algumas pessoas, iniciaram a construção do templo em Samaria, que depois foi destruído por João Hercano, já lá no período Hasmonita, onde era no período do governo dos sacerdotes depois da revolta de Macabeus. Tá? Então, não existe construção fora de Israel, não existe mandamentos, nem que sim, nem que não, sobre a construção de templos ou de oferecer sacrifícios fora do templo. Tá? Existem mandamentos, sim, que estão conectados à região de Israel. Fora disso, não existe mandamentos. Tá? A atitude dos marinheiros. A reverência e o temor dos marinheiros pelo Senhor são explicitamente enfatizados pela repetição expandida no verso 10, porque toda repetição dentro da Bíblia hebraica quer dizer uma ênfase, tá? E no versículo 16, e pelas descrições de suas ações, eles parecem convencidos de que a tempestade foi devido à presença de Jonas. Mas eles estão mais do que relutantes em assassinar um profeta, mesmo que ele seja um servo fugitivo do Eterno. De fato, o Eterno tem que forçá-los a lançar Jonas ao mar. Mesmo assim, eles têm medo de serem responsabilizados pela morte do profeta. Certamente o Senhor sabe que a ação deles não levará à morte de Jonas, mas serve como um passo necessário para a conclusão da missão de Jonas na intenção geral do Senhor. Mas os marinheiros não sabem disso. Quanto a Jonas, ele provavelmente achava que a morte era a melhor saída disponível para a sua missão. Se ele tivesse morrido, ele teria escapado com o sucesso do chamado do Eterno. É claro que os leitores sabem que o Senhor não permitirá que isso aconteça. Assim que Jonas é jogado ao mar, eles esperam uma ação divina para salvar Jonas da morte. Suas expectativas são satisfeitas, segundo declara o comentário da Judy Study Bible, comentário de Jonas 1, versículo 10 ao 16. Existem dois objetivos focais na descrição da atitude dos marinheiros, da forma como é feita na narrativa. Primeiramente, ele apresenta os marinheiros como uma atitude de temor e reverência para com o Eterno, a partir do momento em que tomam consciência de que ele é um servo do Senhor. Segundo, o fato dos homens não querer que Jonas perecesse, ao ponto de hesitar quanto ao derramar sangue inocente, mesmo Jonas tendo confessado sua culpa, contrasta fortemente com a atitude do próprio Jonas, que desejava que Nínive fosse punida de todo jeito. Ou seja, Jonas queria que Nínive fosse punida de todo jeito. E aqui Deus está colocando um espelho diante de Israel e está dizendo, tá vendo? Esses ímpios
não queria a morte de vocês, Israel. E vocês querem a morte deles. Veja como vocês estão espiritualmente e emocionalmente comprometidos com a vossa teimosia e falta de compreensão das verdades do Deus que vocês servem. A inversão, trazendo estrangeiros num papel mais sublime, também chocaria o público da época, acostumado a ver as nações com os olhos sempre negativos. É isso que Deus queria trazer. Manifestar a eles que esse nacionalismo exacerbado, essa meritolatria exacerbada de Israel, não tinha nada a ver com os conceitos e desejos do nosso Criador. Quando havia luta entre bem e o mal, esse público estava acostumado a ver Israel representando o bem e as nações o mal. Dificilmente o contrário. Né? Sempre Israel era os bonzinhos e as nações eram os malzinhos. Mas na realidade, querido, Deus está mostrando que Israel chegou num momento em que eles estavam mais malzinhos do que aqueles que ele tinham como maus. E isso, querido, muitas vezes acontece em nossas vidas. Nós chegamos, às vezes, a uma religiosidade tão exacerbada, nos achamos tão juízes e julgadores e condenadores de pessoas que estão, querido, sendo vítimas da sua própria carnalidade. E às vezes nos tornamos juízes, criticadores, queremos criticar, queremos condenar, queremos rotular, queremos apontar, e não entendendo que o que Deus quer de nós é que nós venhamos confrontar, sim. Confrontar, querido, atitudes pecaminosas, confrontar ideologias, queridos, que são contrárias às de Deus, mas sempre conservando o amor à humanidade, independente do que eles fazem ou deixam de fazer. Porque você amar as pessoas pelo que elas fazem, Jesus disse que é muito fácil. Cumprimentar quem te cumprimenta é muito fácil. Amar quem te ama é muito fácil. Ser amigo de quem é teu amigo é muito fácil. Estender a mão para quem estende a mão é muito fácil. Falar bem de quem fala bem de você é muito fácil. Ser solidário com quem é solidário com você é muito fácil. Agora, você amar as pessoas pelo amor que está em você, independente do que ele faz, independente do que ele é, independente de qual é a sua estrutura, querido, emocional, moral e intelectual. Mas você amar pelo que ele é como ser humano, aí você vai entender a verdade de Deus, tá? Segundo o fato dos homens não quererem que Jonas perecesse, ao ponto de hesitar quanto derramar o sangue inocente, mesmo Jonas tendo confessado sua culpa. A inversão trazendo estrangeiros num papel mais sublime, nós sabemos que traz um soco no estômago para a província e os leitores que estavam vivendo na época de Judá, na época da província da Pérsia. Quando havia luta entre o bem e o mal, esse público estava acostumado, querido, a ver, querido, essa diferença, né? Israel é o bonzinho e as nações eram os malzinhos. Aqui, querido, a coisa foi diferente, tá? Vamos ver a descida de Jonas. A nota humorística é mantida à medida que o capítulo se desenvolve, descrevendo uma seção constante de descidas. Assim, o Senhor lançou um grande vento até o mar. A carga foi arremessada no mar, Jonas desceu a Jope, desceu ao coração do navio e foi lançado ao mar, apenas para descer ao ventre de um grande peixe. Ventre que significa o Sheol. Tudo para indicar o poder invencível e propósito do Senhor do céu sobre as vidas daqueles que o desobedecem. Se tem uma coisa que não devemos fazer, não brinca com Deus. Não brinca com Adonai. Não brinque, porque Deus, ele sempre será Deus. E se tem uma coisa que Deus, ele sempre tenta nos mostrar, é que o chicote da vida é a língua. Nunca diga nunca, porque Deus fará você engolir esse nunca. Nunca diga não vou, que Deus vai fazer muitas vezes você engolir esse não vou. E quando você engolir, vai ser como engolir um abacaxi, com casca e tudo. Não é fácil. Tá? Mudança de atitude. Já no capítulo 1, Jonas começa a indicar uma mudança de atitude ao pedir para ser lançado no mar, de modo a salvar a vida daqueles marinheiros.
tá? Ali, querido, Deus já está mostrando o que Deus quer que Israel faça como nação. Admitir que muitas nações sofrem por causa da sua irresponsabilidade de ser luz, de ser caminho, de ser ensinamento, de mostrar para essas nações quem é o Senhor, quem é Adonai. Mesmo sendo descrito como idólatras, os marinheiros foram vistos pelo profeta como um inocente, pois ele sabia que a situação era decorrente de sua própria desobediência. Tá? Essa mudança servirá de base para mudanças maior em sua atitude para com os ninivitas. De forma análoga, o autor de Jonas primeiro traz a imagem de pessoas comuns que conviviam com os israelitas, buscando sua empatia, para depois apresentar-lhe o dilema moral maior, que era o perdão de pessoas tidas como terríveis. O efeito da atitude de Jonas. A atitude de Jonas para com aqueles homens produziu efeito. Os marinheiros começaram a discernir isso, pois Jonas não estava reticente em contar-lhes sobre o seu Senhor, o Eterno, que fez o mar e a terra árida. Uma ousada declaração de fé naquelas circunstâncias. E quando a tempestade cessou, eles adoraram o Senhor de Jonas com votos e sacrifícios oferecidos não no santuário em Jerusalém, mas irregularmente pelos padrões tradicionais dos hebreus. Ou seja, para eles seria, querido, um absurdo essa adoração fora do templo. Mas isso aconteceu porque fora das nações ou fora de Israel não existe, querido, mandamentos acerca disso, tá? A bordo do navio, os primeiros convertidos do relutante profeta, 1:6, cuja fidelidade ao Senhor ele ganhou por sua vontade de oferecer sua vida por eles. Gradualmente, o caráter de seu Senhor estava se tornando mais claro e delineado no próprio profeta. Ou seja, naquele momento, Jonas mostrou, querido, um sentimento que Jesus sempre nos ensina, que o verdadeiro amor de um amigo, o verdadeiro amor de uma pessoa, é aquele que tem a capacidade, ou seja, que o amor produza nele a capacidade de dar a vida por aquele que é alvo do seu amor. Ou seja, aqui Jonas se ofereceu para morrer pela a vida de seus contemporâneos ali, que eram pessoas ímpias, né? Pessoas que eram consideradas por eles pessoas más. Tá? Aqui nós vemos, querido, até uma pré-figuração, né, da manifestação do amor de Cristo, que morreu por nós, não por aquilo que nós fizemos, não por aquilo que nós deixamos de fazer, mas por o amor que estava nele. Ele nos amou não pelo que nós fizemos, que se ele amasse como por aquilo que nós fizemos, não seríamos merecedores do amor de Deus e nem de sua graça. Mas ele nos concedeu pelo amor que está nele, tá? E não por aquilo que fizemos. E esse é o princípio de quem ama a humanidade desta forma. Eu vejo muita hoje pessoas, até essa semana, eu fui confrontado por um rapaz que colocou um pôster, né? E nesse pôster ele usou a pessoa de Jesus, que como que alguém poderia seguir a Jesus, amar a Jesus e ser admirador de uma outra pessoa. E aí eu coloquei que Jesus não nos ama e não nos ensina a amar as pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Aqui nós vemos, Jonas aprendeu essa grande lição. Ele odiava a nação de Nínive e Deus mostrou que ele não deveria manifestar o seu amor, o seu ódio para com essas nações, mas pelo contrário, que eles, mesmo sendo terríveis, eles mereciam ser alvo do amor de Jonas. Por quê? Porque Jonas conhecia Deus e aquele povo não conhecia. Jonas estava se preocupando com ele e não se preocupando com um povo cego, um povo que vivia, querido, vencido pelo seu próprio ego, sua própria carnalidade. Que nós viemos entender isso, querido, em nome do Senhor Jesus. Tá? Vamos para frente. O efeito narrado pelo autor de Jonas é exatamente o que ele espera que seja produzido em muitas pessoas, uma vez que sejam expostas à verdade da qual se dispõem os israelitas. Shalom Adonai, querido, que Deus abençoe, uma boa semana para vocês, tá? Na semana que vem, se Deus quiser, e assim nos prover, estaremos continuando com o livro de Jonas, capítulo número 2. Se você quiser contribuir e ajudar
para mantermos, querido, esse trabalho, para ajudar no pagamento da internet e ajudarmos o pastor Gerson e o Evangelho Genuíno. Nós temos aí deixando